lá então. Igreja, vai. Três. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto, quem fez a promessa é fiel, a igreja. Guarda no seu coração agora, ó. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém? Mantém esse texto aí por enquanto. Eu quero até ver se a gente pega um estudo que já existe falando sobre isso. Veja bem, irmãos, a gente está tendo um problema nessa era que a gente está. Vou abrir aqui um parênteses. Isso não é só aqui não, tá? Isso é a realidade da igreja hoje, aonde os cristãos, eles são rotativos, aonde ele entende o seguinte: eu fui num culto na semana, já está bom. Ora, eu sempre ensino aqui que a religiosidade é algo também que não é bom para ninguém. Mas a religiosidade, ela é ruim, porque você fica tão apegado ao rito, tão apegado ao protocolo, a cumprir uma presença, que isso rouba até a sua devoção a Deus. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Qualquer igreja que tenha um culto, mais de um culto, que seja semelhante, realmente não teria necessidade de ser em mais de um. Por exemplo, existem igrejas por questões de espaço físico, ela tem que fazer 2 cultos no domingo. Então o culto de manhã é o mesmo culto em termos litúrgicos da noite. Aí faz sentido, Edinho, você vir de manhã e não vir à noite, porque o culto é o mesmo. É apenas uma estratégia para que a gente tenha como atender toda a demanda de membresia da igreja. Mas quando se fala como a nossa igreja aqui, ou qualquer outra igreja que tenha essa liturgia como a nossa, ou seja, cada culto tem um propósito diferente. Então o culto de manhã é o ensino da palavra. Aleluia. Obrigado. Agora fiquei bom. Tanta profecia dessa assim, meu Deus. É isso aí, gostei. Então o culto da manhã é um culto de ensino. Por que todos os crentes dessa igreja deveriam estar aqui? Porque é aqui que você vai aprender de forma mais profunda sobre a vida cristã. O culto de domingo à noite é um culto mais celebração mesmo, um culto... A gente chamava até antigamente culto público, né? Porque a gente usava essa expressão. Era aquele culto que realmente vem mais visitante, vem mais gente conhecer a igreja. Então você precisa ter essa atenção, que vai ter ali sempre pessoas visitando, e você precisa também trazer uma linguagem que atenda também a essas pessoas que vêm para conhecer o evangelho, tal. Então é um outro propósito. Durante a semana aqui só tem um culto. Então, na quinta-feira é a quinta do avivamento. Qual é a proposta? É um culto realmente de trazer uma palavra intencional, usando aqui uma palavra que o Juliano usou aqui na oração, intencionalidade. Então, a intencionalidade do culto de quinta é trazer aquela palavra de vida, de renovo, sai daqui, chega às vezes triste, sai alegre, sai para baixo, sai com a cabeça erguida. É aquele culto mesmo de poder, de Deus liberar aquela glória. Não que nos cultos no geral, irmãos, não possa acontecer tudo isso que eu falei, tá? O que eu estou dizendo é que no nosso caso aqui,
nenhum culto é desnecessário. Então, vir em todos os cultos não é religiosidade. Vir em todos os cultos é desfrutar de cada propósito que cada culto propõe. Então, o texto é claro. Nós precisamos manter esta tradição de estar congregando uns com os outros no prédio da igreja. Então, se eu estou falando para alguém aqui da igreja, que tem este hábito, se eu vou quinta, eu não vou domingo, eu não preciso domingo. Se eu vou domingo de manhã, eu não preciso domingo à noite. Claro que o direito é seu e eu não vou te impor nunca que você tem que estar aqui em todos os cultos. Mas, por exemplo, eu estou te dando uma palavra de ensino e dizendo para você por que você deveria estar em todos os cultos. E olha como o inimigo, irmãos, ele age na vida de muitos crentes. Se tem dois perfis de culto que o inimigo mais investe para os crentes não ir para a igreja, é o culto de ensino da palavra e culto de oração. Porque Satanás sabe que se um crente for cheio do conhecimento da palavra e for um crente de oração, não tem como ele prevalecer em nada. Ele pode tentar, ele pode guerrear. Primeiro, tem o conhecimento para guerrear contra ele. Segundo, você tem poder, porque há duas maneiras de você receber poder: pela palavra e pela vida de oração. A autoridade, ela tem muito a ver com o conhecimento. O conhecimento te gera autoridade. Então, quando você conhece, você tem como exercer essa autoridade e prevalecer. Você olha lá no capítulo 4 de Mateus, se não fala em memória, quando Jesus está sendo tentado no deserto, Satanás vem confrontar a Jesus com a palavra. E como Jesus enfrenta ele? Com a palavra. Por exemplo, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui. A palavra de Deus diz, né? A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele vai combatendo. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento da palavra. Ele era a própria palavra. Então ele tinha autoridade. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Não espera vir uma outra pandemia para você ficar dentro de casa lá enfurnado, porque não pode sair, e falar assim: puxa, estou com tanta saudade de ir para um culto. Pois é, mas quando tu podia, tu não ia, né? Não deixa uma enfermidade te colocar internado no hospital para você dizer que queria estar dentro de um culto, porque isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Então é que você possa ser apaixonado em estar na congregação dos santos, aprendendo a palavra, adorando ao que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Isso é uma palavra poderosa, pastoral, de ensino, de exortação, mas uma exortação em amor. Não estou aqui te colocando para baixo, não. Eu estou aqui te confrontando em amor, porque eu quero ver você avançando, crescendo, entendeu? E o reino de Deus, irmãos, está precisando de que cada dia mais homens e mulheres se levantem na unção do Espírito Santo, no poder da palavra, para poder continuar estabelecendo o reino de Deus na terra até que ele venha. Amém? Então agora vamos começar o estudo mesmo. Nas duas aulas passadas, aprendemos como fundamento da nossa fé que uma vida de oração, no secreto nos conecta e alinha o nosso coração com as frequências do céu. E que o jejum é uma arma poderosa espiritual na vida do cristão, que subjuga a carne para dar lugar ao governo do Espírito. Eu estou falando de dois fundamentos da fé que nós aprendemos nas duas últimas aulas.
E quem veio aprendeu sobre o que é ter uma vida de oração, o que a vida de oração produz, o que podemos desfrutar, sabe, Felipe, quando temos uma vida de oração. Mas aqui já dá duas chaves aqui importantes sobre ter uma vida de oração. Se você me perguntasse, apóstolo, o que eu ganho tendo uma vida de oração? Conexão com os céus, conexão com essas frequências que, né, porque Deus é luz, Deus é uma frequência, né? E cuidado para você não usar a minha palavra aqui para você deturpar ela, como se Deus fosse pouca coisa. Não, Deus é luz. A luz, ela é, se você estudar sobre a luz, você vai ver que a luz é uma frequência. Só que a gente está falando de um alto nível, de um alto grau de frequência, né? Por que você está ouvindo a minha voz agora? Você sabe por que você está ouvindo a minha voz agora saindo dessa caixa aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma coisa chamada frequência. A minha voz está chegando através desse bastão aqui, que chamamos de microfone, porque quando a minha voz entra aqui dentro, ela sai em ondas como frequência, vai para lá e daí vai para você. Isso é frequência. Então, quando eu tenho uma vida de oração, eu estou me conectando. Por que você está ouvindo a minha voz? Porque você está aqui dentro. Se você estivesse lá fora, você talvez visse um pouquinho só, mas você não iria discernir a frequência. E a outra chave que a gente aprendeu aqui, quando nós estamos tendo uma vida de oração, nos conectando com as frequências dos céus, isso nos alinha com a vontade de Deus. Tem muita gente que não vive a vontade de Deus porque não tem vida de oração. Se ela não tem vida de oração, ela não tem sensibilidade para ouvir Deus, para discernir as coisas. Por que às vezes você não sabe se vai para a esquerda, para a direita, se vai para frente, se vai para trás, se você faz, se você não faz, se compra, se não compra, se faz, porque você não tem, talvez, essa vida de oração, da palavra também, porque a palavra vai te dar o parâmetro, vai te dar a base, para você entender o que é, o que não é, o que é para fazer, o que é para fazer. E aí, a nossa vida é uma batalha espiritual. E aí a gente aprendeu que se a gente quer vencer as batalhas, nós precisamos desenvolver a prática do jejum. Nós estamos em jejum, inclusive, de 50 dias aqui, um jejum de santificação, de separação, um jejum de consagração, porque estamos nos preparando para dias de um grande derramar da glória de Deus sobre esta casa. E como eu costumo dizer, para trazer uma motivação, tem um novo Pentecostes vindo por aí. Deus tem uma porção nova da sua glória, do seu poder para liberar sobre nós. E isso é tremendo demais. Então nós temos aprendido sobre isso. E quando aprendemos sobre isso, aí o Espírito de Deus consegue nos dominar. Não é que Ele não tenha poder para nos dominar, mas Ele nos respeita. Então, se você e eu andarmos em espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. E aí, Odete, quando andamos em espírito, o Espírito nos governa. E quando vem os desejos da carne, a gente consegue que o governo de Deus esteja estabelecido dentro de nós, e a gente fala não para o pecado. Então Deus não nos chamou para vivermos também uma vida isolada em seu reino, pois a vivência da fé e seu amadurecimento é essencialmente desenvolvido em comunidade. Portanto, na aula de hoje meditaremos de que a igreja não é um prédio, mas são os membros do corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, vivendo em família com o propósito de manifestar a cultura do reino, cumprindo a missão de propagar o evangelho de Jesus Cristo na terra. Então, isso aqui é um princípio muito importante, é um fundamento muito importante, Renata, da gente aprender, Jaqueline. Por quê? Irmãos, individualismo não é uma cultura do reino. Solidão não é um estado emocional do reino de Deus. Deus não nos criou para sermos isolados. Ninguém aqui foi criado com um DNA para não se relacionar, para não comungar, para não interagir.
Deus nos criou como seres relacionais, porque o reino de Deus é relacional. É interessante que quando Deus vai criar todas as coisas, Ele fala, no primeiro dia criou Deus, aí fala lá a terra, criou, fez separação do céu com a terra, e Ele vai falando, né? Fez separação das águas doces, das águas salgadas, das águas da terra. Mas quando chegou em nós, o verbo, não sei se é o verbo que fala, mudou para o plural. É isso mesmo? Façamos, é isso mesmo? Não, fala aí, primeira pessoa do plural, my teacher, né? Então olha só que coisa tremenda. Quando Deus foi nos criar, Ele disse, ó, façamos. Por que Ele falou, Alex, façamos? Porque Ele não estava sozinho. A Bíblia, você olha lá no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que o céu, ele é relacional. Há um trono, alguém assentado no trono, alguém à direita do trono, né? Quem está sentado no trono é Deus Todo-Poderoso. Quem está à direita, Jesus. E aí você vê lá querubins, você vê 24 anciãos, ou seja, o céu agora vive em interação, em relacionamento um com o outro. Há uma relação. E nesta manhã você precisa aprender nisso. E tem gente dizendo assim, eu não preciso de igreja não, eu não preciso de igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Ah, amados, você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Sabe por quê? Porque na hora que der ruim para você, você vai ver que estar isolado é a coisa mais terrível que tem. Porque quando alguém se isola, quando cai doente, ou quando precisa de uma necessidade, que olha assim, não tem ninguém para ajudar, aí você vai entender o quão é importante o relacionamento. O quão é importante você conhecer outras pessoas. E quando se trata da fé, né, o prédio, o templo é o lugar, é o espaço físico onde congrega os filhos de Deus, onde os filhos de Deus vêm para estar em família de Deus, e sabe, e um ajudar o outro. Aí vai dizer, apóstolo, mas eu estou cansado desse negócio de igreja, o povo não é brincadeira não, o povo não presta, é uma fofocada, é isso, é aquilo. Ah, irmão, mas você também tem problema, irmão. Alguma coisa você tem de ruim também. Eu também tenho, tá? Todo mundo tem problema, irmãos. A gente gosta muito de falar do outro. Olha para você. Igreja, irmãos, é um lugar de pessoas. Todos nós estamos aqui, incluindo eu. Nós estamos em um processo de santificação. Nós estamos em um processo de cura. Nós estamos em um processo de libertação. Irmãos, enquanto aqui estivermos, nenhum de nós seremos perfeitos. Uns vão avançar mais rápido, outros vão avançar menos. Tem uns também que não quer nada mesmo, é verdade. Não quer nada, mas faz parte, irmão. Faz parte. Por isso que Deus falou assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. É suportar mesmo. Se é para suportar, irmão, é porque não é fácil. Só que quando a gente começa a falar assim, não, eu não vou porque fulano, eu falo assim, eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu sou muito ruim. É ruim de você falar isso. Não, eu não vou para a igreja porque eu sou fofoqueiro. Não, eu não vou para a igreja porque eu só vivo de cara empurrada. É difícil você ver alguém falar isso. É o outro. Não é o outro, né? E aí a gente vai deixando o inimigo nos seduzir para dizer para nós que estar aqui nesse ambiente não é o meu lugar. E aí quando ele consegue colocar você lá no buraco, lá dentro da sarjeta, que é assim, irmãos, ele nos odeia. Escute uma coisa, Satanás nos odeia, ele não nos suporta, ele quer nos destruir, ele quer nos ver na miséria, ele quer nos ver jogados, ele quer nos ver com família destruída, ele quer ver filho contra pai, pai contra filho, ele quer ver uma lenha no meio de nós, sabe? Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer te ver bem, prosperando. Deus quer te ver com uma família abençoada, você sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Deus te proporciona, por meio da sua palavra, sabe, todo o caminho para você ser um cidadão, uma pessoa melhor. E outra coisa, olha o teu irmão como uma lixa para você.
Tem, mulherada, aí não tem a lixa que apara as unhas, melhora a unha, quando ela está machucando, passa a lixa assim para... Né? O teu irmão é a tua lixa. Às vezes Deus está usando aquele irmão lá, cri-cri, aquela irmã cri-cri, né? Igual eu e você, aleluia, glória a Deus, para ajudar o outro a ficar melhor. E assim a igreja vai crescendo, vai avançando. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então é isso, irmãos. Deus espera isso de nós. Então, a vivência da fé, um amadurecimento da fé, da nossa vida cristã, se dá em congregação. Se não estiver aqui, não tem como você se amadurecer, não tem como você crescer, não tem como você avançar. Então, em primeiro lugar, nós vamos conhecer sobre o DNA da igreja saudável. Em Atos 2,42 diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, dentro da congregação, dentro desse ambiente espiritual aqui, religioso, é o lugar onde nós vamos aprender a desenvolver essa vida. E existe um DNA, irmãos, para uma igreja saudável. E esse texto de Atos 2,42, ele é muito poderoso, né? Porque diz que aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, né? Aqui a gente vê que tem que ter uma liderança, tem que ter alguém capacitado por Deus para ensinar, para poder dar o caminho, dar o norte. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, para desenvolver o DNA da igreja saudável, com base em Atos 2,42, é preciso entender os 4 pilares que estão neste texto e desenvolvê-los como hábitos de um corpo vivo. Irmãos, repita assim comigo, a igreja é um corpo vivo. Nós somos um corpo vivo, não morto, não estático. E nós, à luz desse texto, nós vamos aprender aqui alguns pilares para termos uma igreja saudável. Se nós cumprirmos esses pilares, nós vamos ter, sabe, uma igreja abençoada para a glória de Deus. Então vamos refletir de maneira profunda e prática sobre cada pilar. Primeiro pilar do DNA de uma igreja saudável, doutrina dos apóstolos. Vamos aqui. Eu vou ler o título, você lê o conteúdo, ok? Vamos combinar assim? Então nós vamos ver aqui que os 4 pilares é doutrina dos apóstolos, comunhão, que é koinonia no grego, o partir do pão e orações. Vamos ver como funciona, à luz da palavra de Deus, esses pilares, tá? Lembrando que isso aqui é o caminho para nós termos uma igreja saudável. Você quer ser uma igreja saudável? Ou quer que este ministério seja saudável? Nós vamos precisar colocar em prática esses 4 pilares. Então vamos lá. Quando eu falar o título, você já entra com o texto embaixo, ok? Então o primeiro pilar aí, ó, doutrina dos apóstolos. Vai, igreja. Então, olha só, se eu quero que a nossa igreja seja saudável, ou se queremos que a igreja seja saudável, estar aqui nesta manhã e nos cultos vai cooperar para isso aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, doutrina, né? Doutrina tem a ver com rudimentos, tem a ver com princípios, né? Valores. Então, tudo aquilo que eu preciso aprender para ser um cristão saudável, e se eu focar em mim, em ser um cristão saudável, isso vai resultar numa igreja saudável. Eu preciso entender que sem estar aprendendo a doutrina, né, da igreja, aqui dos apóstolos, porque os apóstolos estavam conectados com os céus, eles receberam a mensagem, receberam a palavra que tinha que trazer ensino. Então, tudo começa aqui, irmãos, ó, na nossa mente. Primeiro chega a informação gera conhecimento, só que a informação
que gera conhecimento sem prática é só conhecimento. Agora, o resultado vem quando eu pego a informação que gerou conhecimento e eu agora coloco em prática, aí eu vou ter o resultado daquilo que eu estou aprendendo. Então, nessa manhã, você está aprendendo que está aqui congregando com os santos, é aprender a doutrina dos santos, né? A doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica do Senhor. Sem doutrina, a igreja perde identidade. Então, se você quer ter identidade de cristão, não tem como você ter uma identidade de cristão se você não aprende a ser cristão. Porque a palavra identidade, na sua definição, é características que definem um ser ou um indivíduo. Então, a característica ou as características do Evangelho, ela só vai estar em nós se nós aprendermos esses princípios e valores, né? Então, nós estamos em um processo, como eu falei, de formação para que o caráter de Cristo, a palavra caráter, a definição da palavra caráter é a mesma definição para a identidade. Caráter também são características que definem um ser, um indivíduo. Pode ser bom ou ruim, por isso que a gente chama de bom caráter e mau caráter. Então, nós estamos aqui pela manhã de domingo, que é onde tem o alimento mais sólido, para a gente estar sendo moldado ao caráter de Cristo. Então, por isso que sem doutrina da palavra, sem a doutrina do reino de Deus, que ali está chamando de doutrina dos apóstolos, que é o texto, não tem como ter uma igreja saudável. Segundo pilar, vamos lá, igreja, comunhão, koinonia, vai vocês. Então, aqui é um outro pilar importante. Sem comunhão, não tem como ter igreja saudável. É aquilo que eu acabei de dizer antes. Olha essa palavra aqui, ó. Responsabilidade. Mas aqui a gente tem uma outra palavra, né? Significa que não é responsabilidade do outro. Começa com quem? Comigo. A responsabilidade é mútua. Tem que ser de ambos os lados, é uma via de mão dupla. Então, a comunhão depende do outro, amém? Não, amém. Você não viu como eu te peguei? Vou falar de novo. A comunhão depende de você, amém? Não, amém. A comunhão depende de quem, irmãos? Não, para com nós. Senão você não vai ter corresponsabilidade. Fala na primeira pessoa do singular. A comunhão da igreja depende de quem, irmãos? Agora pode falar mim, irmãos. De mim. Mim. Fala, Daiane. Fala aí, Daiane. Você fez assim, você que estava... está aceitando Jesus também, né? Você está entendendo, irmãos? É uma coisa simples, né? Simples demais o que eu falei aqui agora. Mas viu como que a gente está condicionado? Fala, dele, nós. Aí nós lá no meio da multidão lá. Tomara que ninguém me vê aqui. Não, irmãos. A comunhão no corpo de Cristo depende de mim. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso saber se eu estou tratando bem, se eu estou olhando bem, né? É isso. Às vezes a pessoa fala assim, fulano sentou do meu lado, fulano passou por mim, nem falou comigo. Poxa, aí você falou? Eu falo aqui para os irmãos, se eu passar por você e não falar, irmão, vai lá me tá com um abraço, fala assim, meu pastor, te amo. Pronto, resolveu aí, maravilha. Se eu estava desapercebido, tomei uma sem não, né? Agora, às vezes também, por exemplo, quando está aqui no estudo do culto, eu não fico parando ninguém para falar que está todo mundo adorando, eu vou atrapalhar o culto de alguém. Mas às vezes quem reclama que o outro não fala é quem não fala, irmãos. Ou então ele chega assim, ele chega assim no culto, só que não, né? O cara chega com cara feia, o cara de bravo, ou a irmã. Irmão, quem vai falar contigo, irmão? Aqui tinha uma irmã que já está na eternidade.
Todo mundo lembrou da irmã, né? Mas antes dela ir para a eternidade, ela foi sarada, irmãos. Sabe por que ela foi sarada? Porque a igreja fez o seu papel de comunhão. Mas quando alguém ia falar com ela, ô irmã fulano, irmão, sem brincadeira. Aí, quando alguém ia abraçar ela, não gosto de abraçar não, não gosto de abraçar não. Mas passasse perto da irmã e não falasse, essa questão foi até amor. Fulano passou perto de mim e não fala comigo. Irmão, tô falando pra você. Você viu quando eu falei, nem disse o nome, todo mundo já deu um glória, já quase sapateou aqui no poder. Aí, pela minha autoridade, pela minha posição, eu comecei. Aí irmã fulano, tudo bom? Melhor essa. Eu falava cara, né, irmãos, pela intimidade, né? Eu sei que o certo é rosto, mas a gente fala cara. Você também fala. Melhora essa cara. Melhora essa cara. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso pro teu pastor. Dá um sorriso. Isso. Bonitona assim agora. Dá um abraço aqui. Me dá um abraço aqui. Aí o David um dia chegou para ela também, foi dar um abraço, foi quando ela chegou, eu não quero te abraço não. Agora que eu vou abraçar a senhora mesmo. Daqui a pouco a irmã estava melhor. Mas ela estava melhor, irmãos. Agora já pensou se a gente vê com esse discursozinho, firula? Não gosta da fulana não, ela fala de cara feio, não vai falar de dar fora ainda? Ame você, irmão. Dá amor a você. E a gente ganhou ela no amor. Foi difícil, irmão, mas conseguimos. Foi fácil não. Mas sabe o que ela falava? Eu amo essa igreja. Só essa igreja me atura. Só essa igreja me entende. Irmão, é fácil demais. Então, se você não estiver disposto a viver em comunhão, não tem como ter igreja saudável. Enquanto a gente colocar a responsabilidade no outro, nós não vamos ter uma igreja saudável, irmãos. Então sai daqui nesta manhã entendendo o seguinte: a comunhão dos santos não depende do irmão, depende de mim. A coinonia bíblica depende de mim. Então, se o irmão é difícil, eu vou tornar ele mais fácil. Eu vou amar mais, eu vou falar melhor, eu vou me preparar mais para levar até um fora. Mas eu vou ajudar esse irmão, essa irmã a sair desse estado de espírito, de espírito e de emocional. E todo mundo, irmãos, todo mundo que está aqui tem uma história, e muitas vezes uma história macabra, uma história terrível, uma história de solidão, de pancadaria, de frustração, de humilhação, sabe? Ninguém é amargo porque não é só amargo não, irmãos. Tem uma história ali por trás. Eu sei que é difícil, não é fácil nem para mim. E ainda mais quem é sanguíneo, colérico, aí o negócio é mais difícil mesmo. Mas enfim, poderia dar um outro exemplo aqui, mas eu vou avançar por cada hora. O partir do pão, vai igreja. Você tem algo poderoso que acontece na igreja uma vez por mês, é a ceia. A ceia do Senhor nos traz essa consciência. A ceia do Senhor nos traz, sabe, esse entendimento. Por exemplo, eu falei da questão de que a gente joga para o outro e a gente deixa de viver uma igreja saudável porque a gente entende que a comunhão é com o outro. Porque a gente diz que o outro não presta, que o outro é assim, que o outro é assado. E você esquece que você também tem problema. Aí, a ceia nos traz esse constrangimento, sabe por quê? A ceia nos lembra o quê, irmãos? O que a ceia nos lembra? Pode falar, sem medo de encerrar, a gente aprende junto aqui. Sim, mas o memorial da ceia, vamos falar do coração da ceia. A ceia nos traz a memória de quê? Fala, irmãos. É isso mesmo, vai, da morte
A ceia nos lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário só pelo apóstolo, amém? Por quem? E a gente já fez alguma coisa assim que entristeceu a Deus, irmãos? Oh. Mas ele morreu por você, viu? Nós não merecíamos. Quando a gente olha para a gente, a nossa relação com Deus, se a gente olhar antes de Jesus vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, se você refletir de quem você é, fala nem dos outros que passou não, você se transportar, pegar a sua vida hoje, antes de Cristo, e se reportar lá para o passado, antes de Cristo. Aí você falasse assim, deixa eu ver aqui, deixa eu examinar a minha vida antes de ser crente, o que eu fazia, e vou colocar como se eu vivesse antes de Cristo vir na terra, e eu vou perguntar para mim mesmo, será que Jesus valeria a pena Deus mandar Jesus por causa de mim? Eu tenho certeza que você vai dizer, não. Mas ele veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nós que aceitamos a Jesus e vivemos uma vida cristã, ficamos santão, né, irmão? Nem erramos mais, meu Deus, a gente tá quase batendo asinha de anjo já, né? Não. Você continua errando, sim ou não? Porque eu continuo pecando, irmão, não sei você, mas eu, né, tá te escandalizando, eu também peco, irmão. Apóstolo, o senhor peca, eu peco, irmão, mole. Você não peca? Então você deve estar no lugar errado, irmão. Era para estar no céu. Mas todas as vezes que a gente entristece Deus por causa dos nossos pecados, que nos arrependemos, o que ele faz? Nos perdoa. Ele nos ama. Eu não quero perdoar fulano, não. Você não sabe o que ele fez comigo aí. O que você fez com Deus? Será que o que você fez com Deus, você era digno do perdão dele? Eu acho que não. Nem eu. Mas ele te amou e ele te perdoou. Por que você não quer perdoar? Por que você não quer amar? Porque ele é difícil. Mas você é, irmão. Você é, irmão. Então, você está entendendo? Então a ceia nos traz. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque a gente olha para nós e Deus, nessa relação, e a gente vê que a gente realmente não merece. Aí Paulo chega naquela conclusão. Olha o que Paulo fala. Miserável homem que sou. Se você for honesto com você mesmo, você vai chegar na conclusão que Paulo chegou diante de Deus. Eu sou um cara miserável. Deus, eu não sei como que Deus consegue me amar, porque eu sou muito ruim, eu sou muito infiel, eu sou muito desleal com Deus às vezes. Mas Ele nos ama. Quando eu me arrependo do meu pecado, Ele me perdoa. Então a ceia, ela é importante na igreja porque ela nos traz essa consciência e comunhão. Porque se não houver comunhão uns com os outros, não tem como participar da mesa do Senhor. Aí foi o ponto que a Larissa orou aqui, né? Se você não ama o teu irmão, quem vê, a Bíblia diz, não é o que o apóstolo está dizendo agora. A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. E se você diz que ama a Deus, que não vê e odeia o seu irmão, o amor de Deus não está em você. E não tem conversa. Não tem conversa, é o que a Bíblia diz. Outro pilar importante, orações. Vai lá, igreja. Vamos, segura aí. De novo, vamos ler mais bonitinho, irmãos. Todo mundo junto. Tá pequeno? Então tá bom. A pastora está sem óculos ali, né? Cadê o óculos, amor? Cadê o óculos, amor? Eu estou brincando, eu estava procurando o óculos, irmão, porque o óculos tem que estar aqui, ó, só Jesus. Vamos lá. Vai lá, igreja. Vocês leram top agora, foi muito bom. Então, olha só, por que ele está aqui destacando no plural? Porque tem a ver com isso aqui, ó. Não é um momento de oração, são vários momentos. Oração na sua casa, oração na igreja, intercessão, oração do amanhecer, aleluia, glória a Deus. Né, irmã Eudete? Né, Leinha? Né, oração do amanhecer, para quem não sabe, todo dia aqui, todo dia, de segunda a segunda, às 6 da manhã,
tem um grupo aqui orando, né? Intercedendo. Então, a oração é um pilar importantíssimo para o DNA de uma igreja saudável. Glória a Deus. Então, resumindo esse tópico, Atos 2,42 descreve perseverança na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Isso é um mapa da saudável. Aqui eu acho que comi a palavra. Isso é o mapa da igreja saudável. Sem doutrina vira confusão. Sem comunhão vira frieza. Sem oração vira ativismo. Sem mesa vira individualismo. Igreja saudável equilibra. Igreja saudável equilibra palavra, presença e vida compartilhada. Para que o DNA seja saudável, os 4 pilares precisam de perseverança, ou seja, continuidade. Se um deles faltar, a igreja adoece. É uma grande verdade. Segundo tópico aqui da lição de hoje, da aula de hoje, batismo, né? Identidade e início. Então nós vamos aqui dar uma pincelada sobre o batismo. Romanos 6, de 1 a 6, está no texto aí, sabe dizer? Dá uma andada aí, já estou no ponto 2. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Romanos 6, de 1 a 6 diz assim, na versão ARC: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O batismo, irmãos, não é um rito de passagem, mas é uma confirmação de uma decisão tomada, de que agora em Cristo somos novas criaturas. Então, se você quiser entender, você está tendo a oportunidade de aprender mais sobre o batismo. Então, o batismo não é um rito de passagem, mas a confirmação de uma decisão tomada, de que agora em Cristo somos novas criaturas e recebemos uma nova identidade nele. Em Romanos 6, Paulo descreve uma união fusional com Jesus, ou seja, houve uma fusão, né, entre nós. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nos tornamos um nele. Há uma fusão de maneira profunda e prática. Aqui está como esse conceito redefine a nova. É uma confirmação da decisão que você tomou de viver agora uma vida em Cristo. Daqui para frente a sua vida, ela é outra, né? O próprio texto de Romanos 6 vai dizer sobre novidade de vida, ou uma nova vida, nova criatura, nova criação. Então o batismo, ela é a confirmação desta decisão. Como isso se dá? Então vamos lá, a profundidade teológica, a morte da velha criatura. O batismo é o sepultamento de uma identidade corrompida pelo pecado. Então aqui vai ser mais prático, já está aí já? Eu vou ler aqui os tópicos também, você vai ler o conteúdo, e aqui a gente vai só ler. Agora eu não vou comentar esses 2 tópicos, porque você já vai entender só por si. Então vamos lá. O batismo, ela funciona como uma identificação com Cristo, você vai ver aqui, e esse termo aqui, simorphos, é o termo no grego que sugere ser plantado junto. Inclusive no texto que eu li, ele usa essa expressão aqui. Então, quando eu falar igreja, você lê a partir do quando, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, igreja, vai!
O fim do domínio, vai igreja, Romanos 6,6. O batismo como recomeço legal, vai. É ou não é, irmãos? Aplauda o Senhor aí. Mantenha aí. Então nós já acabamos de ver aqui 3 simbolismos do batismo: identificação, não há mais domínio do pecado contra as nossas vidas, e o batismo como recomeço. Eu achei muito legal essa questão da certidão aí de óbito e de nascimento, né? Então quando você é mergulhado ou imergido na água, você está sendo sepultado, você está dando ali, você está dando o óbito ali, a certidão de óbito de que aquele velho homem morreu. Mas quando você emerge da água, levantado da água, você está nascendo de novo e agora você recebe uma certidão de uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é tremendo, poderoso, né? Glória a Deus. Pode passar aí agora, vamos lá, batismo, ainda tem mais 2 aqui, vai lá, o batismo é posicionamento, vai igreja. Eu vou comentar isso aqui rapidinho. Isso aqui é muito tremendo, porque realmente, muitas vezes, a pessoa só engrena no Evangelho quando ela se batiza, porque isso gera para ela um senso maior de responsabilidade, porque agora ela se posicionou publicamente, então ela agora sabe. Aí já viu, isso acontece com todo mundo. Você está lá, se batizou, aí vê aquele mau hábito do pecado, e tu, caramba, não, agora eu me batizei. Agora eu sou crente, né? Eu já era crente já antes, mas ele só entendeu que era crente depois do batismo. Mas infelizmente funciona assim, mas ajuda realmente nesse sentido, tá? Deixa eu ler agora em diante aí para poder a gente avançar. O batismo nos une como família de Deus. Olha o que diz Efésios 4 a 6. 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Muito tremendo isso, né? Batismo, o início da nova jornada em Cristo. Se o batismo é o início, como seguir com esta nova vida em Cristo? Considere-se morto. No grego é logizomai. Paulo usa um termo contábil aqui. Romanos 6,11. Praticamente isso significa fazer as contas. Se Cristo venceu a morte e eu estou nele, então eu tenho poder para dizer não a esse hábito hoje, né? Ou seja, você pediu as contas da velha criatura, acabou, zerou, e uma nova vida segue-se. Ofereça seus membros. O batismo consagra seu corpo. Seus olhos, mãos e mente agora são instrumentos de justiça. A prática cristã consiste em retirar seus membros do serviço do pecado e entregá-los ao serviço de Deus. O que isso significa? Para tornar mais prático para você aqui. Quando você não estava em Cristo, a sua mão ia onde não devia. Seu olho passava onde não devia também. Seu ouvido ouviu o que não era para ouvir. E nisso o seu corpo era entregue à iniquidade, ao pecado, principalmente na área da prostituição, da promiscuidade, né? Aí você botar a mão e entra roubo, entra
tantas outras coisas que você fez, né, que não deveria fazer. Então, o que ele está dizendo agora é o seguinte: se lá na sua velha criatura, os seus membros do corpo, né, estava sendo útil para a iniquidade, agora torna estes membros útil para o reino de Deus, que Deus se revele em nós através dos nossos membros. Então a mãozinha não vai mais onde era, né, onde ia antes. A gente já não vê o que via antes, que não agradava a Deus, e trazia prejuízo para nós, e assim sucessivamente. Só para ficar mais claro esse ponto para vocês. O batismo não é um diploma de santo formado, viu, irmãos? O batismo não é um diploma de santo formado, mas a matrícula na escola de Cristo. Ele não diz que somos perfeitos, mas declara que pertencemos a Jesus e fazemos parte da família de Deus. Terceiro tópico, a ceia e comunhão. Ceia e comunhão, unidade e esperança. Tanto 1 Coríntios 11, que a gente usa como base da ceia, como Hebreus 10, traz o seguinte conceito: a ceia do Senhor e a comunhão como corpo de Cristo não são encontros isolados na agenda cristã, ou seja, não acontece por acontecer, não é uma agenda só para cumprir protocolo. Elas são um motor que sustenta a identidade e a missão da igreja. Quando conectamos 1 Coríntios 11 e Hebreus 10, vemos que a mesa do Senhor exige integridade horizontal, ou seja, exige relacionamento mútuo, né, aqui, e também aqui, vertical, com Deus. Então, duas coisas importantes que a ceia nos traz como consciência, que eu já pincelei ali atrás. Então, a ceia nos traz este entendimento de uma integridade de relação interpessoal, aqui no âmbito irmãos em Cristo, como também da minha relação com o Eterno. Vamos refletir então nesse assunto de forma mais profunda. A ceia como diagnóstico da unidade. 1 Coríntios 11, de 17 a 34, Paulo não repreende a igreja de Corinto pela liturgia, mas pela falta de amor. A ceia era celebrada dentro de uma refeição comum, onde os ricos se fartavam e os pobres passavam fome. Então, se você leu todo o capítulo 11 de Coríntios, né, de 1 Coríntios, você vai ver Paulo doutrinando a igreja sobre a prática da ceia. Então ele vai trazer ali que a ceia, o motivo que eles estavam se reunindo para a ceia, não era o propósito do reino. Eles estavam tendo o momento da ceia de forma banalizada, de forma comum. Eles não estavam entendendo o propósito. Então eles, os que tinham, comiam e deixavam outros sem comer, comiam fora de ordem, não tinham unidade para comer, né? Então todo mundo era por si e não cumpria o propósito. E aí Paulo vem doutrinando a igreja que fazer isso era uma agressão espiritual e um crime espiritual, ao ponto de ele falar assim: por isso que tem muito no meio de vocês ficando doentes, por isso que tem muitos morrendo no meio de vocês. A igreja de Corinto, escute bem isso, a igreja de Corinto pagou um alto preço, porque lidava com a ceia do Senhor de qualquer maneira. Eu falo muito isso aqui, os elementos da ceia, que é o pão e o suco de uva, eles não viram, não transformam-se na carne e no sangue literalmente, como a doutrina católica ensina, que é a doutrina da transubstanciação. Mas, embora o pão não se torne literalmente o corpo e o suco literalmente o sangue, não significa que é qualquer momento. A ceia do Senhor é um momento sublime, é um momento espiritual. A ceia do Senhor tem que ser o resultado de uma vida relacional em Deus, uns com os outros e com Deus. Nós não podemos dizer: eu odeio meu irmão e participar da mesa do Senhor, queridos. Não tem como.
E aí, quando você vai estudar sobre a igreja de Corinto, tinha gente ficando doente na igreja, por quê? Porque estavam lidando com a ceia do Senhor de qualquer maneira. Irmãos, nada que diz respeito a Deus e ao seu reino, devemos tratar de qualquer jeito. Hoje é muito comum a irreverência dentro da igreja. O pessoal está dentro do culto, fica só no celular, fica de conversa com o outro, fica lá fora. Vem para a igreja para ficar lá fora, ou aqui fora. Não tem reverência, não tem respeito. Irmãos, isso vai atrair coisas ruins para você, porque Satanás, ele age em cima de legalidade. Você veio para a igreja aqui para cultuar, ou para o prédio da igreja para cultuar o Senhor, não faça outra coisa que não seja isso. E eles estavam ficando doentes, muitos dentre eles, porque eles estavam banalizando a ceia. E alguns até estavam morrendo mesmo, literalmente, fisicamente. Não é morrendo espiritualmente, não, morrendo. Por isso que o texto do versículo 30 de 1 Coríntios 11 diz assim: e por causa disso há muitos que dormem e que estão doentes, né? Muitos fracos que dormem, e também fala de alguns estão doentes, né? Isso. Por quê? Porque estavam lidando com as coisas de Deus de qualquer maneira. Fala para quem está do seu lado: nunca lide com nada que é de Deus e com o reino dele de qualquer maneira, desleixada, sem zelo. Fala, para Deus tem que ter reverência, temor, amor e zelo. Quem recebe, dá um glória aí. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? E aí a ceia traz esse conceito para nós: exame próprio, examine-se o homem a si mesmo, diz o texto. No contexto do texto, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é: olhe para o lado e veja se você está ferindo o corpo de Cristo, ou seja, seus irmãos, enquanto come o pão. Eu achei muito, olha aqui para mim, eu queria que você olhasse aqui para mim agora, que eu queria trazer algo aqui, importantíssimo, que até eu mesmo tinha uma visão limitada do texto. Quando a gente fala de examinar a si mesmo, o texto fala de examinar a si mesmo, o que a gente pensa? Examinar a nós mesmos, não é isso? Não que esteja errado, mas está incompleto no contexto do texto. O que Paulo está nos ensinando, e eu aprendi isso aqui com esse texto, com esse estudo, é que esse examine-se a si mesmo, ele está dizendo o seguinte: olha para você e veja se você não está destratando o teu irmão. E olha se você não está fazendo o que não deveria, se você não está suprindo a necessidade. Este era o contexto do texto. Era esta a intenção que Paulo estava ensinando. Olha como isso é tremendo e profundo. Então, a partir de hoje, olha como a outra parte da igreja que não está aqui está perdendo este ensinamento. Então, quando você lê o texto comigo de Coríntios 11, da ceia, que fala: examine-se o homem a si mesmo e depois beba, coma do pão e beba do cálice. Esse examinar não é só no sentido de saber se você está bem com Deus, se você está bem com seu irmão, mas o bem com seu irmão aí vai mais além. Se realmente eu não estou ferindo, se eu não estou deixando de fazer algo, se eu não estou aborrecendo. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito tremendo. O perigo do ritual vazio. Participar da ceia em estado de divisão é comer e beber juízo. A espiritualidade sem ética comunitária é nula. Então, quando ele fala ali, por exemplo, que quem come e bebe a ceia indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Olha como que faz sentido o que eu acabei de dizer. O que é discernir o corpo? Por que tem gente tomando indignamente? Porque nós não estamos vivendo o corpo como família de Deus. Porque nós não estamos tratando uns com os outros como deveríamos tratar. Porque a gente está suplantando o outro, caluniando o outro, falando mal do outro. E a gente está aqui, feliz da vida, tomando a ceia do Senhor. Só que nós estamos tomando indignamente, quando assim o fazemos. Você está entendendo como que é sério essa questão da ceia do Senhor? Fica para o nosso conhecimento.
Antes de participar da mesa do Senhor, pergunte: há alguém que eu estou ignorando ou quem me recuso a me reconciliar? É uma pergunta que temos que fazer. A mesa deve ser o lugar onde todas as barreiras devem cair por terra. Comunhão como estímulo à perseverança. Hebreus 10, de 24 a 25. Hebreus apresenta a igreja como uma comunidade de cuidado mútuo. Diga assim: comunidade de cuidado mútuo. Isso é, irmãos, se tem uma coisa que eu gostaria muito que você saísse daqui aprendendo, era isso. É você sair daqui com uma mente de se relacionar melhor com o seu irmão, a partir de você. Se relacionar melhor com o seu irmão, a partir de você. Trazendo a responsabilidade para você. Esquece o outro, esquece o defeito do outro, esquece tudo que você entende que não é bom no outro, para você olhar para você e a partir de você, você se relacionar com o outro. Você vai ver como a sua visão vai mudar e como você vai compreender mais os outros, a partir da sua ótica própria. Então, dentro disso, nós temos que considerar uns aos outros. A palavra grega katanoel sugere um olhar atento e constante. Não é apenas dar um oi, é observar a necessidade do irmão para saber como ajudá-lo. Tremendo isso, né, irmãos? Não é só paz, meu irmão, mas no momento de chegar, meu irmão, como você está? Está tudo bem? Principalmente quando a gente percebe que o outro não está bem. Acho que a gente normalmente faz, mas olha como a gente é egoísta. Quando a gente percebe quando o outro irmão não está bem, a gente fala assim: não vou nem perguntar, porque vai que ele fala que está precisando de alguma coisa aí, eu não vou ajudar não. A gente é terrível, irmãos. A gente é terrível, meu Deus do céu. Meu Jesus de Nazaré, nos converte, Senhor. É verdade. É observar então a necessidade do irmão para saber como ajudá-lo. Há uma outra expressão: não abandonar. Essas expressões aqui é o que está em Hebreus 10, tá? Então, considerar uns aos outros, está nesse texto. Não abandonar, ou seja, congregar não é apenas cumprir um protocolo religioso, mas manter a conexão vital, ou seja, essa conexão tem que ter vida. Amém, amados? Tem que ter vida. Nós somos um organismo vivo. O isolamento é o terreno onde a apostasia e o desânimo crescem. Esperança escatológica. Celebramos a ceia e nos reunimos até que Ele venha. Cada culto é um ensaio para o banquete eterno. Aleluia. Então, quando estamos na ceia, irmãos, isso aqui é uma outra ótica que a gente precisa pegar aqui hoje. Todas as vezes que você estiver diante da ceia, lembre-se que é um ensaio para as bodas do Cordeiro. Quando nós chegarmos na eternidade, vai ter uma mesa posta. Nós vamos assentar com Cristo, com o Senhor, e vamos cear com Ele, amém? Vai ser tremendo. Quem vai estar lá? Eu sei que eu vou estar, né? A igreja como lugar de cura, já está começando a terminar. A igreja como lugar de cura e missão. A unidade gerada na ceia e a força da comunhão em Hebreus gera na igreja, como corpo de Cristo, um lugar de avivamento, a fim de cumprir a missão. Então agora vamos lá, vocês me ajudar aqui para a gente avançar. Eu vou ler aqui, vocês leem o conteúdo. Vamos lá. Cura através da vulnerabilidade. Vai, igreja. Então isso aqui é tremendo, né? Quando você está num ambiente de família espiritual, né? Você tem também um lugar onde você pode receber cura, porque como a Bíblia diz, né? Confessai as vossas culpas uns para com os outros, para que sareis. Missão através do amor. Vai, igreja. Então isso é tremendo, né? Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Pode passar o slide.
Então, concluindo aqui, o propósito de pertencer. O propósito de pertencer significa ser igreja, é compreender que a nossa fé não é um projeto individual, mas uma existência compartilhada através do DNA de Atos 2:42. Aprendemos que a saúde espiritual depende do equilíbrio entre o ensino, o cuidado mútuo, a mesa e a oração. Sem essa vivência comunitária, a fé se torna teórica e o cristão isolado. Vai, igreja, agora aqui. Vamos lá. O batismo nos confere identidade de novas criaturas, marcando o fim do domínio do pecado e o início da nossa jornada como membros da família de Deus. Por fim, a ceia é a comunhão, e a comunhão funcionam como o batimento cardíaco deste corpo, ou desse corpo. Elas nos lembram que a nossa conexão com o céu, ou seja, a nossa relação vertical, é validada pela nossa unidade com o irmão, que é a nossa relação horizontal. Passa o slide. Tá, então deixa eu ver aqui, que eu acho que vai me confundir aí. Deixa eu ver aqui. Em suma, a igreja é o corpo de Cristo em movimento. Fomos chamados para ser família, batizados para uma nova vida e alimentados à mesa para cumprir uma missão única: manifestar o reino de Deus até que ele venha. Amém, igreja? Amém. Quando estamos cumprindo a missão, entramos em... Aliás, quando... Ah, tá, ok. Para me dar sentido aqui. Quando estamos cumprindo a missão, estamos entrando em um confronto espiritual. Diante disso, como vencer esses confrontos? Na próxima aula, o assunto será guerra espiritual, sobriedade, armadura e mente renovada. Então, a gente vai encerrar a nossa série falando sobre isso, porque tudo que você aprendeu até hoje vai resultar numa batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas vai se levantar contra nós, para que a gente não consiga colocar em prática tudo aquilo que aprendemos até aqui. Porém, quando ele se levanta, como eu então lido com isso? Como eu venço esta batalha? Esta é a próxima aula. Então, se você quiser aprender como vencer esses confrontos, essas batalhas, daqui a 15 dias a gente encerra esta série falando exatamente sobre esse momento, sobre esse assunto, para a glória de Deus. Amém, queridos? Quantos foram abençoados aí? Dão glória a Deus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.